Oi, pessoal, aqui Cíntia Viana, do @Conexão Consciex, terapeuta holística, espiritualista. E esse vídeo tem o propósito de compartilhar com vocês alguns saberes pessoais e algumas orientações energéticas, espirituais, para que a gente possa ter uma vida mais consciente, uma vida mais leve. Vai ter ruídos, tá? É um vídeo caseiro, feito bem de forma amadora, então fiquem com as informações, com o conhecimento. Já de pronto me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida, trocar experiências, deixando bem claro que é um vídeo inicial, é para fomentar, né, uma ideia de pensamento sobre o tema, que é muito importante, e também uma forma de colaborar aí com as pessoas que querem pensar, querem saber, enfim, se interessam pelo assunto. Não sou dona da verdade, do saber total, né? Mas eu tenho uma experiência profunda e é sobre essa experiência que eu venho falar com vocês, até por orientação da espiritualidade, para que eu passasse um pouco do que eu sei. Isso já vem de um tempo e eu vou puxando o freio, segurando. E ano novo, vida nova, vamos aqui mais uma vez. Então, reencarnação. O que você precisa saber? Num primeiro momento, só para início de conversa, a maioria de nós tem um medo profundo da morte. Se por um lado isso é normal, é desejável até, não o medo em si, né, mas você querer preservar a sua vida. É do instinto humano, do instinto animal, salvaguardar a sua existência e tudo mais. Mas a gente tem uma questão religiosa, cultural, de que a morte é um assunto que não deve ser falado. Tudo aquilo que dói, infelizmente, nós temos a prática de direcionar as sombras. O que é sombra? É aquilo que fica no inconsciente, que eu não quero ver, que eu não quero lidar, que eu não quero falar. Então eu só vou me confrontar com isso quando acontece com um familiar meu, com um bichinho de estimação, quando eu vejo alguma notícia que envolve. E isso provoca sentimentos, emoções no nosso coletivo muito profundo. Sentimentos muito profundos e que regem, né? Criam uma bolha energética, um campo eletromagnético e acabam gerindo aí o que a gente atrai para a nossa vida e como a gente administra a nossa vida. O que acontece? Eu sempre fui uma criança que tinha pânico, pavor de morte. O meu primeiro contato, né, com a morte nessa atual existência, e quero deixar claro aqui que eu me intitulo universalista, gente. Então, assim, eu não tenho uma religião específica. Então, eu acredito na fonte e eu acredito em Jesus. E sim, em diversas consciências que já estão um pouco mais evoluídas no caminho e nos prestam um auxílio como irmãos maiores, de uma forma muito amorosa e muito tranquila. Mas voltando aí a essa minha experiência, que eu me recordo nessa existência, então eu tinha 3 aninhos de idade quando meu avô faleceu. Foi uma passagem muito repentina para minha família, meu avô paterno. Nós havíamos nos mudado para uma residência e ele havia... A gente brinca que ele colocou o último prego na madeira da casa, foi deitar após o almoço para tirar um cochilo, descansar e não acordou mais. Meu avô dormiu nessa roupagem aí para sempre naquele momento. Então o que acontece? Eu me lembro que eu era muito pequena, 3 aninhos, e eu fiquei até com um trauma daquela cena, porque os meus olhinhos, eles davam bem na borda do caixão. Era um período em que a gente velava as pessoas em casa, né? E essa foi minha primeira experiência com a morte na vivência atual. E eu passei muito tempo para que eu pudesse ter a segunda experiência, que aí já foi com a minha avó paterna. Eu já tinha por volta dos 16 anos de idade, foi uma experiência muito dolorosa ainda. Eu não tinha também uma consciência um pouco mais ampliada, né? E foi uma passagem bem dolorosa para mim também. Cíntia, mas tu tá falando em reencarnação porque tu tá falando da morte e da passagem dos teus familiares. Porque é algo tão presente na vida da gente, a gente não se dá conta de algumas coisas, né? Do quanto a gente
lida todos os dias, do quanto isso faz parte da vida e é natural, e o quanto nós refutamos a ideia de morte. Enquanto nós não estudarmos um pouco mais tudo que envolve, né, a nossa alma, a nossa psique, a gente ainda fica muito preso, muito limitado e, consequentemente, muito dolorido, muito machucado, às vezes revoltado, né? Por que Deus tirou aquele familiar da gente? Eu nunca fui muito revoltada em relação a isso, mas eu tinha dores profundas relacionadas ao sofrimento, à saudade. O meu núcleo familiar é um núcleo familiar que ele sempre foi pequeno, né? Eu não convivi com meus avós maternos, eles fizeram a passagem deles para o plano espiritual na infância da minha mãe ainda. Então esses avós paternos eram figuras muito importantes para mim. Mas eles acabaram fazendo essa passagem quando eu não tinha uma consciência religiosa mais apurada. Então a gente tem aqueles medos, aqueles tabus, vem aquela energia de morte. Então eu não sempre me senti mal em cemitério, sempre evitei velórios, né? E isso perdurou na minha vida durante um longo período. E só foi se transformar quando eu comecei a desenvolver a minha capacidade mediúnica. Eu sempre fui uma criança extremamente mediúnica, mas os meus pais me auxiliaram conforme os recursos que eles dispunham. Então, assim, eu nunca tive muita informação. Eu fui começar a estudar por conta, já pelo alto de 12 anos, e tudo muito superficial. Não ia a fundo, não chegava numa conclusão, né, maior. Com o passar do tempo eu fui desenvolvendo mediunicamente e aí sim eu comecei a ter o contato, né, com o plano, digamos assim, espiritual da existência, o que também é uma maneira limitada de falar, porque estamos todos no mesmo plano. O que muda são as frequências. Então, quando alguém desencarna, essa consciência extrafísica, espiritual, né, que anima o corpo físico, que acaba se deteriorando, este sim, acontece uma morte orgânica, né, desse corpo físico, mas a nossa essência, a nossa alma, ela permanece aí em outros planos, passa a viver, continuar a sua existência no plano sutil. E eu demorei bastante tempo para entender isso como uma verdade incontestável para mim, e para gerenciar esse conhecimento, esse saber no meu coração. Porque uma coisa é você entender mentalmente. Você lê um livro, assiste um filme, uma série, assiste uma palestra e você grava algo mentalmente. Mas isso só passa a ser verdade para você quando você sente e principalmente quando você vivencia. A partir do momento que você vivencia algo, você não precisa de provas, de... como eu posso dizer? Você sabe. Não é necessário uma explicação rebuscada, você simplesmente vive. E quando você vive, você sabe que aquilo é uma verdade. Enfim, o que é tão importante sabermos acerca da reencarnação? Primeiro, não existe morte a nível energético, a nível psíquico, a nível de consciência. Então nós trocamos de roupa. Nós somos consciências emanadas por Deus e consciências eternas. Então nós sempre estaremos em algum lugar com o propósito de sermos quem somos, com o propósito de que o todo experiencia as mais diversas realidades criadas por ele através de nós. O que acontece? Durante toda a nossa jornada, e eu não gosto muito de falar em jornada evolutiva, embora faça sentido num primeiro momento, mas as pessoas associam muito com a teoria evolucionista, né? E não é o caso. É o amadurecimento da consciência. Jesus nos disse: vós sois deuses. Por quê? Porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Então nós temos a luz de Deus dentro de nós.
Ele nos disse também que nós faríamos coisas muito maiores do que ele mesmo foi capaz de fazer e fez quando esteve aqui entre nós na humanidade, fisicamente falando, porque ele nunca nos deixou, né, permanece conosco, ocupado conosco, né, com a humanidade. E a gente não entendeu nada a respeito disso, né? A gente seguiu com uma visão materialista e racional da existência. Então, às vezes, fica um pouco complicado compreender isso. Então, nós fomos feitos à imagem e perfeição de Deus e estamos aqui para experienciar. E isso é o quê? Estamos crus, né? Livres para sentir, para querer, não querer, para experienciar, digamos assim, o bem, o mal, conceitos muito amplos, tá, gente? Esse primeiro vídeo, assim, muito en passant. Mas o que acontece? Ao longo da nossa existência, a gente vai sentindo. E muito do que a gente sente não é legal. E quando a gente vai pro plano etérico, né? Quando a gente retorna ao plano espiritual, com alguns sentimentos desafiadores, a gente volta para a matéria para superar aqueles sentimentos desafiadores que nos causaram dor, medo, angústia e tudo aquilo que a humanidade tenta esconder de si mesmo, que é o excesso de materialismo, a inveja, o poder pelo poder, a competição. Ou há teorias de que Jesus esteve aqui para nos salvar. E que a partir do momento em que ele morreu na cruz, ele deu sua vida por nós. E que a partir do momento que você segue Jesus, você está perdoado de seus pecados e será conduzido a uma vida eterna. E aí cabem diversas interpretações, e algumas interpretações muito cômodas, né? Para quem não quer nada com nada. Então eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu sigo, eu tô perdoado, eu tô curado e vai ser tudo mil maravilhas para mim. E não é bem assim. Jesus veio nos ensinar que a gente só volta para a fonte, e esse voltar não é ir lá, a gente se unifica, a gente descobre quem a gente é, a gente floresce quando a gente opta por viver com amor e pelo amor, porque Deus é somente amor. Então, enquanto a gente não souber amar de uma forma leve, desapegada, crendo que nós somos criaturas que foram emanadas por um amor maior, nós voltamos. E aí a gente tem a passagem bíblica de João, capítulo 3, versículos do 1 ao 21, da conversa de Jesus com o fariseu Nicodemos. E o Nicodemos perguntou, né? Olha, o que você faz é de Deus, só pode ser de Deus. Mas como é? O que a gente precisa, né, para alcançar esse patamar? E ele era um sábio. E Jesus disse para ele que ele teria que voltar várias vezes, né, e nascer de uma mãe, ventre de uma mulher. Então, esse conceito, fora todos os outros conhecimentos aí judaicos, os primeiros cristãos, né, que estudaram a filosofia platônica, helenística, tinham esses registros de alma que vem antes do corpo e que anima o corpo. Mas lá pelo século V e VI, essas interpretações elas foram proibidas pelo poder instituído mesmo, né, que pela constituição aí da igreja que a gente tem hoje como a Igreja Católica. E isso foi sendo afastado de nós. Então a gente ficou, né, como é uma religião que, pelo próprio nome, né, de Jesus ali colocado, foi se expandindo muito, foi delimitando alguns espaços e alguns saberes em prol do poder institucional mesmo, econômico, político da época, que a gente sabe que era tudo muito interligado. Mas muito tempo se passou depois disso, né? E aí esse vídeo começa: o que eu preciso saber? O que é válido saber? O que é necessário saber?
que a gente vem para resolver as dores, os conflitos, os medos, tudo que a gente sentiu que não foi tão legal no passado. Quando a gente fala em reencarnação, tem outro conceito muito forte que vem sobre o karma. Karma, gente, não é castigo divino. Deus não é um castigador. Jesus veio sendo Deus encarnado e morreu na cruz, crucificado por seres humanos. Ele poderia ter feito diferente? Poderia. Ele poderia ter explodido tudo e todos? Poderia. Ele poderia ter se revoltado, se libertado e feito 500 mil coisas? Ele poderia. Qual foi a grande lição que ele veio trazer? Que é isso que a gente não entendeu hoje, 2026, a gente não entendeu. A vitória pelo amor. Sempre há vida. Se te matarem 500 mil vezes, matarem, morte violenta aqui e agora, você querendo, havendo condições e tudo mais, enfim, que é muito complexo, né? As circunstâncias. Você volta. Você continua seu trabalho, você continua amando, você continua fazendo, você continua evoluindo. E por isso mesmo que ele retorna em quê? Em espírito. E se apresenta ali para os seus, né? Para sua família. Para Maria Madalena, que foi a primeira a ter contato com ele. Por quê? Por causa da sensibilidade, da compreensão disso, do significado disso. E desde lá, o mestre tenta nos explicar, pelas mais diversas vias, o poder desse amor e o poder dessa eternidade, né? A que estamos expostos. Só que o que acontece? A nossa consciência é limitada. E se a gente pegar já lá do Antigo Testamento, né? A quantidade de mortes, de violência, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, o que acontece? Quando a gente deixa essa roupagem física, a gente tem essa centelha dentro. Então a gente sempre é cobrado. Não há punição divina. Há eletromagnetismo. Eu atraio aquilo que eu estou vibrando. Eu atraio aquilo que eu sou. Eu atraio aquilo que eu estou fazendo. E isso começou a explicar muita coisa na minha vida, né? Eu converso com pessoas, com clientes. Nossa, Cíntia, por que eu passo na situação X? Se eu sou uma pessoa boa, eu pago os meus impostos, eu ajudo quando eu posso, eu não prejudico ninguém. E hoje eu trabalho com acesso a registros acásticos, eu trabalho com captação psíquica. E geralmente a gente vai dar uma olhada, né, com a permissão dos guias, protetores, amparadores, sempre com a orientação do Mestre Jesus. Onde essa pessoa está presa na dor? Qual dor a gente pode desbloquear agora? Ela pode entender para se libertar. E geralmente está em alguma vida passada ali. Mas voltando para a história da minha família, do porquê, né, que é bom você saber que existe vida depois da morte, porque uma hora ou outra você vai se deparar, de forma consciente ou inconsciente, com tudo que envolve aí essas outras vidas. E é interessante que você saiba que isso existe para que você possa lidar. Né? Então, todos os problemas, gente, as manias que a gente tem, os medos, as angústias, os desafios familiares, os maiores inimigos encarnam na mesma família. É muito comum, é muito difícil você ver uma família, ai, nossa, essa aqui é propaganda de margarina, todo mundo se ama, todo mundo se dá bem. Existe, tá, gente? Sim. Mas não é o comum. O comum é que inimigos de outrora voltem a conviver para que aprendam o quê? A amar e a se amar. Porque todos somos um. E se amando, vivendo essas histórias, a gente pode se multiplicar cada vez mais e embelezar o universo. Cíntia, que visão bem fantasiosa essa diante desse mundo que a gente está vivendo agora com tanta crueldade, tanta coisa ruim. Pois é, gente, o que é a ruindade, a maldade, a crueldade? Né? Deus não é um ditador, ele é amor. Então ele nos dotou de quê? De livre arbítrio. Ele gostaria de experienciar a vida. Ele cria o tempo todo, cria e sustenta. Na casa do meu pai tem muitas moradas.
Que moradas são essas? Será que são os continentes aqui, terrestres? São multiversos, gente. Há planetas de tudo que é jeito, com criaturas de todos os tipos que você pode imaginar. E Deus ama, sustenta e cria ininterruptamente. Então, diz assim, vai lá, vamos ver o que você vai fazer, né? O que manda. E o ser humano tem uma característica muito forte, né? Aqui, o ser humano terrestre, do poder, da submissão, da subjugação, de mandar no outro, que é o que a gente vê, aquela questão, né, do cérebro reptiliano, da competição. Nós temos aí o complexo R, né, tão estudado pela neurociência. E a gente decidiu pela dor essa, bárbara mesmo, né, e depois pelas mais diversas dores emocionais, o desejo de controle, o apego, a necessidade de posse e por aí vai. Então, quando eu tive absoluta certeza, assim, e quando eu desenvolvi minha mediunidade, eu sempre vi coisas, eu tinha terror noturno, eu fui uma criança que psiquicamente foi bem complexo, assim, meus pais fizeram o que puderam, mas eu tinha terror noturno e ninguém dava respostas e eu, na época, tinha uma condição muito limitada para buscar auxílio, né? E nós não tínhamos todos os recursos que a gente tem hoje com relação a isso. Então, os recursos eram mais religiosos mesmo, não tanto intelectuais. Mas eu sempre fui aquela criança que, assim, gente, eu lia a Bíblia, eu lia os livros lá do Chico Xavier, eu recebia as testemunhas de Jeová em casa, eu comprava os livros dos Hare Krishnas na Praça da Alfândega em Porto Alegre. Sempre busquei. Do meu jeitinho, eu sempre busquei. Mas eu comecei a sofrer muito. Porque eu tava andando na rua e encostava um irmãozinho perdido ali. Morreu, tá perdido, tá depressivo, tá? Minha frequência não era tão boa. Eu tenho toda uma história psíquica aí, bem complexa. Então eu pegava a nhaca geral e trazia pra casa. E às vezes algumas consciências se manifestavam, né? Digamos, eram dada passagem, médium de incorporação. E eu incorporava aquilo ali, passava mal, encaminhava, aquela coisa toda, mas eu não tinha consciência que eu tenho hoje de que, ó, existe, são vidas assim, são pessoas, são consciências, assim como eu tô conversando com você. Então não precisa ter medo, não precisa ter raiva, não precisa ter ódio, não precisa ter pavor. E por que a gente tem tudo isso? Porque tudo isso foi muito demonizado. Ah, você não pode falar com o espírito, né? Ou tá no céu, se tá no céu não vai estar aqui com você. Ou tá no purgatório, tá no inferno. Então o que você tá falando com essas pessoas? Né? Essa é a crença que eu vivia. E quando eu comecei a me instruir mais e a receber consciências para trabalhar que eram consciências mais estabilizadas, né? Mais iluminadas, irmãos mais velhos da espiritualidade, eu achava muito esquisito aquilo. Incorporei fulano, beltrano, assim, falando, mas como é que pode, né? Eu não via como uma consciência que já tinha sido terrestre e tudo mais. Não associava. A coisa começou a ficar feia pro meu lado quando a minha avó começou a se manifestar em casa, muito tempo depois de falecida, por conta dos problemas de saúde do meu pai. Então eu me lembro que a gota d'água foi um dia em que meu pai estava passando mal, enfim, ele tinha uma série de problemas, os médicos não diagnosticavam, e a minha avó, já falecida há muitos anos, há mais de década, eu fui levar um prato de comida pro meu pai na cama, e com o poder da raiva que ela estava sentindo, aliado, claro, à minha energia, que foi usada para isso, é como se ela tivesse dado um tapa no prato de comida que eu tinha na mão, e aquele prato de comida caiu. E ela furiosa porque nós não estávamos fazendo nada para ajudá-lo, enfim, né? Ninguém conseguia dar um diagnóstico, achar o que ele tinha. E naquele dia eu comecei a bater boca com a minha avó. Eu disse, olha, você sai daqui, não tem o que fazer, muito ajuda quem não atrapalha. E foi um tendel, assim. Minha mãe, minhas irmãs, isso que todo mundo já vinha de algum conhecimento. Então, já tinham frequentado centro espírita, já tinham frequentado centro de umbanda,
Mas para minha família ainda era um choque eu ter aquela DR ali com a minha avó por conta do meu pai. E assim o tempo foi passando, mas eu ainda tinha medo. Ainda tinha sentimentos ruins com relação a isso, ainda senti o peso, né, que essas energias densas trazem. E aí você vê como o apego e a necessidade de controle te prendem à matéria. Então a avó já estava no plano espiritual há um bom tempo, mas ela não aceitava a passagem dela, deixar os filhos e tudo mais. Então ela se fazia presente das mais diversas formas. Mas eu ainda não entendia nem 1% do que hoje eu posso dizer que eu já compreendo por ter vivenciado. Muito tempo se passou. Nesse período aí eu não sabia nada de nada. Eu ia tomar um passe para me aliviar. Eu comecei com incorporações, acho que aos 21. Isso me ajudou muito, né, a me estabilizar, a me manter, a manter a minha energia mais estabilizada. Mas ninguém me ensinava que eu tinha que cuidar das minhas emoções, de como eu me sentia, de como eu reagia ao que o mundo me trazia. Então, em todos os lugares que eu fui, o mais próximo disso, muito levemente, foi no espiritismo, que eles diziam assim, você tem que fazer a reforma íntima. E aí eu dizia, mas tia, que reforma íntima é essa que eu tenho que fazer? Porque aí eu era igual a alguns clientes que eu atendo hoje. Gente, eu não tô roubando, não tô matando, não tô dando pau em ninguém. Tô sendo uma pessoa razoável, né? Por que que eu tô tão encalacrada energeticamente? E essa resposta não vinha. Eis que um dia, um belo dia, eu fui num centro que eu frequentava lá em Alvorada, maravilhoso. E eu me lembro como se fosse hoje que um caboclo disse pra mim, esqueci o nome do caboclo agora, ele é maravilhoso. Ele me disse assim, minha filha, você precisa se perdoar. E aquilo foi um choque pra mim, porque eu dizia assim, gente, eu não tenho do que me perdoar. E naquele período, porque depois disso aconteceram muitas outras coisas na minha vida, naquele período eu ainda não achava algo tão pra me perdoar. E a médium desta mesma entidade havia me passado uma lista de florais. E disse assim, olha, você vai se tratar aí com esses florais que vão te ajudar. Eu, como boa estudante, né, na época eu já era formada em Direito, o advogado, gente, ele é metido, né, ele quer saber o porquê de tudo. Então, peguei aquela lista e disse, beleza, eu vou tomar, e eu sempre fui uma pessoa com muita fé. Então, toma o banho e tal, tomava. Vai em tal lugar, ia. Eu sempre me permiti ter experiências. E eu comecei a ver que aqueles florais ali era para medo excessivo, pânico, arrogância. A gente tinha tanta coisa. Trauma, depressão, ansiedade. Gente, o que tinha de pior na psique humana estava ali, né? E tanto a espiritualidade quanto aquela terapeuta, no período muito amorosos, eu disse, gente, se eu tenho que tomar medicação natural, né? Pra isso é porque isso tudo tá dentro de mim. Como é que eu vou começar a descobrir isso? Eu preciso saber. E assim eu fui por um longo período, até que eu conheci a apometria. E a apometria me auxiliou muito, gente. Era como se tirasse com a mão fardos que eu trazia, assim, de muito tempo. Mas essa era a pontinha do iceberg, né? Então ali eu dei um up na minha vida, consegui ter uma vida mais tranquila, porque eu tinha, gente, problemas de relações de todo tipo. Muito, muito complicado mesmo. E até então, tá. Morreu, eu já sei que não termina. Mas não era uma verdade. Com tudo isso, não era uma verdade. E aí, muitos que estão assistindo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que já foram em centro espírita, já tomaram passe na Umbanda, já tiveram experiências com alguma pessoa que já foi embora, ou enfim, com guias espirituais, enfim. Mas ainda tem aquela pontinha. Reencarnação, não sei. Vidas passadas, não sei. Porque eu era assim. E aí comecei a me tratar. As coisas foram acontecendo. Eu comecei a estudar as técnicas que me auxiliaram na minha trajetória. E a primeira ferramenta foi a hipnose. E através da hipnose, porque tem várias formas de você acessar os registros acásticos, né, gente?
Tem terapeuta de registros acásticos, tem acessos através de regressões a vidas passadas pela hipnoterapia. A gente tem a captação psíquica, a leitura de campos. Para cada pessoa vai se apresentar de um jeito, e nós aqui na humanidade e o plano astral também desenvolve técnicas para facilitar esse acesso para algumas consciências que já têm condições de lidar com isso, como forma de nos auxiliar a detectar os pontos de dor, os pontos que não foram bem elaborados e estão se repetindo, justamente para que a gente supere isso e não precise repetir, né, a dor. Infelizmente, a evolução trava quando a gente insiste em repetir dor. E isso é permitido por um longo período, né? Por isso que saber que existe reencarnação é muito importante. Porque a forma, toda dor que você está sentindo, ela tem um início. E geralmente, o início não é na vida atual. A vida atual ela vai espelhar aquilo que você precisa experienciar para elaborar algo que já está no teu campo há muito tempo. Comecei pela hipnose clínica, depois da hipnose clínica eu fui para outras técnicas, né? Cheguei na apometria, fiz vários cursos com vários grupos, segmentos, formas, ferramentas e depois fui para a constelação familiar. E a constelação familiar para mim sempre chamou atenção, porque como eu já tinha uma sensibilidade mais aflorada para a leitura de campos, eu não via somente o que a teoria ali de Bert Hellinger trouxe para nós, né? Eu acabava lendo outros campos, indo mais além. Então, como acontece, né, gente? Por que muita gente tem bloqueado, não acredita, não quer nem saber? Porque eu não quero lidar com o meu inconsciente, eu não quero lidar comigo mesma, porque dói. Então, eu não quero arcar com as responsabilidades que eu preciso, né? Eu não quero colher o que eu plantei em outros momentos. Só que isso é extremamente limitante, isso causa dores assim, ó, impossíveis. Voltando um pouquinho à minha história, primeira constelação, não era consteladora, não tinha nada a ver com nada. Fui numa facilitação de um grupo, de uma senhora que veio facilitar em Porto Alegre com uma amiga. E ela me disse o que você tem, e aí eu falei pra ela, né? Eu disse, olha, eu me sinto presa e tal, na época, uma coisa assim. E quando ela abriu um campo pra mim, já no primeiro momento eu estava agarradíssima com a consciência de um irmão, que seria meu irmão nesta vida, uma consciência que viria antes da minha, através da minha mãe e do meu pai, que não pôde ficar, minha mãe sofreu um aborto espontâneo, enfim. E ali eu já disse, nossa, mas isso aí tem tudo a ver com espiritualidade. E a gente sabe que tem um segmento de consteladores que negam, que refutam também. Mas foi uma porta para mim. Cheguei em casa depois desse trabalho que foi feito, bem revoltada, porque eu perguntei algumas coisas para a consteladora. E na época ela me disse assim, isso é porque é. Aí pensa, gente, pra mim isso assim, ó, foi o caos. E como assim essa mulher tá dizendo que é porque é? Eu quero saber. Aí mais uma vez, né, eu disse, se essa criatura estudou e tá aplicando isso, eu vou estudar. Ali eu não parei mais de fazer atendimentos pra mim, pra minha vida, pro meu sistema. Só que cada atendimento que eu fazia, o constelador abria o campo, fechava esse campo ali com as questões sistêmicas, com as falas, com as leis hierárquicas, e pra mim abria um campo energético espiritual que eu tinha que ir lá trabalhar. Então a pessoa encerrava meu atendimento e eu continuava me autoatendendo, que foi maravilhoso, porque ali eu comecei a curar as dores do meu sistema familiar na ancestralidade. Tudo dor emocional, relacional. Mas eu ainda não tinha consciência de hoje, então eu trabalhava aquilo, eu sentia alívio, as consciências envolvidas sentiam alívio, mas eu não entendia ainda tão claramente que o cerne da questão é: eu escolhi nascer nessa família porque eu tinha as mesmas dores. Então a reencarnação funciona assim. Eu tenho XYZ a superar. Eu vou escolher uma família que tenha as questões XYZ para me propiciar, para me oferecer, para que dentro desses conflitos eu faça diferente do que eu fiz no passado. E isso envolve toda a nossa ancestralidade. Então olha como é profundo, como é importante você saber disso.
Passado isso, houve uma época em que eu me sentia muito agitada. Então, assim, ansiedade, depressão, tudo que não presta na vida eu tinha. Vamos lá, né? O que você faz? Terapias convencionais, medicina, tudo muito válido. Sempre digo para as pessoas que procuram meu trabalho. Primeiro, a questão mental racional, carne, viu aqui, não deu jeito, aí a gente vai ver. Ou vamos ver em paralelo, complementar, uma coisa não substitui a outra, se complementa. Mas eu não obtive sucesso. E aí eu disse, gente, tem alguma coisa aí mais forte. E me voltei muito para terapia regressiva. E comecei a ver as vidas passadas. Eu disse, gente, não é normal. Não pode ser. E fui me dar conta que eu já tinha esses acessos há muito tempo. Mas não sabia o que era, não tinha apoio, não tinha como estudar e não sabia lidar com isso tudo. E aí eu comecei a resolver as minhas questões. E disse, bom, existe, nós somos vários, então nós somos uma ponta encarnada. Eu vou usar um paralelo para ficar fácil. Então a Cíntia tá aqui, mas quantas outras eu já fui? Maria, Joana, Alexandre, José, enfim. E eu tô encarnada. Aí o José teve uma questão lá que, pum, não ficou resolvida. A Cíntia tá aqui, a Cíntia vai resolver de alguma forma, ela vai passar por algo muito parecido, para que solucionando isso, zere aquele quantum energético que o José acabou criando lá atrás. E assim sucessivamente. O espiritismo já me dava um certo conforto, porque é bem isso, né? As pessoas não gostam, tá, gente? Quem tem algumas questões e tem uma fé muito rígida, né? Muito arraigada nos valores, as pessoas acham o cúmulo isso. Mas assim, pra mim não tem outra explicação quando vem uma criança, por exemplo, com um problema sério. Ou quando alguém nasce com alguma deficiência, ou quando algo muito fora de um contexto racional, cronológico, que nós humanos encarnados, meramente racionais e lógicos, julgamos como comum e lógico. E aí, saber, né, conhecer um pouco da doutrina espírita me auxiliou a entender, mas nada como sentir e reviver, né, entender. Você revive algumas coisas para ressignificar. Por que é tão importante? O que você precisa saber? Todas as tuas questões emocionais, morais, éticas, elas têm um envolvimento espiritual e todos os teus eus, né, existentes vivem através de você. Estão em você agora, exigindo que você experiencie algumas coisas para que a sua consciência expanda cada vez mais e cada vez mais se aproxime do amor maior. Cíntia, por que tem gente tão ruim, tão má? Porque escolheu vivenciar a dor. E um dia ela vai colher. Né? A gente tá vivendo agora um momento que eu tinha dito que nem ia falar sobre isso, mas é necessário falar. O que aconteceu com o cãozinho, o Orelha. Aquelas pessoas ali vão vivenciar consequências bem fortes, tanto agora quanto ao longo da sua existência, que sabe Deus quantos milhares, milênios, até que no coração delas elas compreendam e ressignifiquem aquilo ali, assim como o próprio cachorro e qualquer outra consciência, né, gente? Então notem como a gente escolhe às vezes, né, o medo, a dor, o subjugar o outro, ao invés de escolher o amor. E isso vai desde atos bem primitivos, como esses atos de violência, e coisas muito piores que a gente já fez na história da humanidade, que esse não é o vídeo para falar sobre isso, mas eu vou falar, até coisas muito sutis. O que é muito sutil? Ah, minha amiga me disse tal coisa e aquilo me doeu. E em vez de expor, de colocar, de tentar entender, eu guardei. Aí eu tô com aquela dor matutando. Ah, eu me sinto insegura, eu me sinto envergonhado, eu me sinto com medo, eu me sinto incapaz, eu me sinto ansioso, não aceito, eu me sinto doente, sem diagnóstico.
Então são bagagens, mochilinhas que a gente traz de outras existências. Mas Cíntia, tu disse que a tua chave virou totalmente, tá, com a história da tua família. Pois é. Eis que em 2020, mesmo com todos os chiliques da minha avó no astral, o meu pai adoeceu e veio a falecer. Só que o que acontece? Eu já tinha sido avisada pela espiritualidade que o desencarne dele estava próximo. Acho que em novembro, eles tinham dito que seria o último Natal, enfim. E quando o meu pai internou, eu já sabia que não era uma boa coisa. Eu fui muito, muito amparada. Eu sou muito grata pela espiritualidade amiga, pelo Mestre Jesus me mandar pessoas, consciências tão amorosas para me apoiar. E me disseram assim, ó, chegou a hora, agora é com você, você vai administrar uma série de coisas aí no desencarne do seu pai. E eu tinha férias para tirar, na época eu era servidora da justiça. Eu lembro que eu entreguei o telefone de plantão, estava saindo do plantão judiciário e internei praticamente junto com meu pai. E fiquei lá. Nesse período, durante toda essa questão da internação, eu me via muito sozinha e se apresentou para mim uma consciência que era um homem negro, mais velho, assim, muito simpática, muito querida, que abriu meu chakra cardíaco e ativou em mim um sentimento que eu jamais vou esquecer, de amor. E aquele senhor havia sido meu pai em uma encarnação minha aqui em Minas Gerais. Eu já prometi lá no Instagram que eu ia fazer um vídeo sobre essa história, ainda vou fazer um vídeo isolado sobre ela, que é muito importante. E ali eu disse, meu Deus. E ele me mostrou essa minha vida em Minas, a minha relação com algumas coisas que iam acontecer e tudo mais. E eu disse, isso não pode ser mentira, né? Porque era praticamente materializado na minha frente. E eu me vi como aquela menina mineira lá e toda a história. Se eu for para Minas hoje naquele lugar, eu vou reconhecer. E isso me deu força, foi o que me deu suporte para enfrentar a passagem do meu pai. A minha mãe e minhas irmãs negaram muito. Foi bem difícil, porque ele era um homem que ele não ia ao médico. Então, quando ele foi se internou, ele não saiu de dentro do hospital. Então, para minha família foi um baque muito forte. Mas eu não entendia. Eu fiquei muito braba, porque era só eu cuidando dele. Primeiro, pela dor e negação. Segundo, pelas dificuldades de locomoção e tudo mais. Ninguém acreditava que ele fosse desencarnar. E, de certa forma, aquilo me deu uma certa revoltinha, sabe? Poxa, se não querem cuidar dele por ele, pelo menos, né, por mim, para que eu consiga respirar e sair um pouco disso tudo aqui, enfim. E as coisas foram acontecendo, algum tempo se passou. Meu pai fez a passagem, a gente passou por todo aquele processo de luto, enfim. E um tempo depois, recente, bem recente, meu pai tinha me ajudado a fazer uma horta na casa onde eu alugava, então eu tinha a horta no pátio e eu sempre gostei muito de ervas. E eu tinha um pé de manjericão que ele era meu xodó, assim, o manjericão era maior que eu. E eu não sou pequena, a gente era uma toceira, assim, de manjericão. E eu tô molhando o pé de manjericão e daqui a pouco, assim, aquela presença. E eu chamava meu pai de gordão. E eu já pedi pra ele, né, pra contar essa história aí, que tem várias histórias minhas dele pra contar. E eu senti, tô molhando o pé de manjericão, senti assim, eu disse, cara. Aí eu olhei pra trás e comecei a falar com ele, como se eu estivesse falando com vocês aqui. Gordão, o que você tá fazendo aí? Você já desencarnou, você não é mais pra estar aqui na volta. Quando eu falei isso, ele me disse assim, ele pensava, ele tinha, não sabia direito, né? E ele não queria deixar a vida que ele tinha levado aqui. Aí pensa, meu pai foi um homem muito trabalhador, ele era militar também, ele fazia serviços extras para manter a família, mas ele também era um bonachão, então ele gostava do churrasco dele, do carro dele, ele gostava dos amigos, dos jogos e das coisas todas que ele vivia, extremamente materializado. Materializado, gente, no sentido de assim, além de apegado às coisas materiais, sem uma conexão divina, sem uma conexão crística. E mesmo a gente trabalhando, né, eu ali com a espiritualidade e tal, ele nunca levou a sério.
E algum tempo se passou e foi muito difícil. Porque ele não queria largar, então ele não queria sair de dentro de casa. Ele incomodava a minha mãe. Ele incomodava muito a minha irmã mais nova, sofreu bastante com a presença dele, porque ele queria se comunicar e queria, enfim. Ele queria um corpo para ocupar, inclusive. O meu pai virou um obsessor por um bom tempo. Da família, assim. Tem outras histórias para contar para vocês. E eu quero compartilhar essas histórias para que vocês saibam, gente, que o que acontece, que o mundo espiritual é real. Mas hoje, por que é importante você saber disso? Porque tudo que você não trata, você vai levar com você. Você não vai virar um anjo porque você desencarnou. A pessoa é um capiroto encarnado na Terra. Ela vai sair daqui e vai virar um capiroto desencarnado no astral. A pessoa era uma pessoa muito legal, super resolvida, de boas. Ela vai chegar no plano astral, ela vai arrumar algo para estudar, algo para trabalhar, algum bem para fazer, uma viagem, um estudo, alguma coisa legal ela vai fazer. E claro, né, gente, que quem tá legal vai ajudar. Não tem como. Quem já alcançou um patamar mínimo de amor vai querer passar isso para os demais. Cíntia, teu vídeo é o que você precisa saber sobre reencarnação. Primeiro, morte não existe, você reencarna sim. E quando eu tiver legal para essa frequência planetária, para onde eu vou? Só Deus sabe, gente. Eu sou só uma facilitadora de consciência terrena, mas na casa do meu pai tem muitas moradas. Então são diferentes, diversos níveis, diversos universos, diversos planetas, diversas formas de consciência. Há consciências que a gente sabe que já são muito evoluídas e escolheram ficar aqui ajudando a humanidade. Uma delas muito conhecidas é a do Dr. Bezerra de Menezes, que ele é um amor. Mas temos muitas outras, né? Muitas outras. Nós temos aí Chico Xavier, nós temos, enfim. Anjos, né? Temos as consciências indígenas aí que se apresentam, né, como os caboclos, os guias, protetores, amparadores. Muitas consciências iluminadíssimas que escolheram ficar aqui nos ajudando a dar esses passos, essa compreensão. Então você saber disso é importante, porque você não vive como se você fosse morrer e acabou. E você não sofre a morte dos seus entes queridos como se morreu e acabou. Óbvio que o luto é legítimo, você vai sentir, você vai vivenciar, isso é importante que você vivencie, mas o pânico, o pavor, o medo, ele deixa de existir. E isso é uma força, uma potência para você. E você cura o seu emocional. Nós somos adultos muito infantilizados, a nossa consciência é muito infantil espiritualmente falando. Então a gente vai buscar estudar mais, a desenvolver a nossa consciência. A perdoar. O perdão não é para o outro, o perdão é para você. Se você não perdoa uma pessoa, se você guarda raiva, mágoa, rancor, ódio, se você é carente, você cedeu o poder pessoal para ela, ou se você quer aprisionar essa consciência, você cria frios energéticos nos chakras, que são centros, vórtices energéticos que nós temos no corpo, físico e extrafísico, que te mantém acoplado na dor, na vivência daquela pessoa, ou você fica num looping, como se fosse um looping infernal daquele momento de dor, no momento do teu desencarne, ou desencarnou ok, mas você vai para um momento de trauma daquela vida. Quando fulano me disse tal coisa, você fica lá, preso lá. Até que venha uma equipe espiritual te resgatar. Quando? Isso em situações leves, tá, gente? Quando não é um troço mais punk, que aí a conversa vai ser mais embaixo e a gente vai dando seguimento. Então, estar em estado de paz, estar bem com você e bem com os demais, ter consciência de que Deus existe, te ama, ter conexão com Deus. Você não precisa, gente, de um mestre, de uma religião, de um guia. Você precisa saber, estudar e te permitir sentir. Hoje, nós temos um acesso à informação nunca visto antes. Desde 2012, nós temos terapias alternativas, terapias holísticas, que nos facilitam o acesso a muita coisa. Só fica estagnado quem quiser. E com todo o respeito às pessoas de bem que são religiosas, porque tem muita gente com amor e com Jesus no coração, nos mais diversos segmentos religiosos, a gente não necessariamente precisa de uma religião. Né? Se você tem uma fé, se você exerce
Isso te faz bem, que bom, mas busque saber, busque compreender que o que você sente, o que você traz. Cíntia, como é que eu vou saber que eu tenho traços de coisas que eu trago de vidas passadas que não são legais e que podem estar atravancando aí o meu caminhar evolutivo? Gente, todos os medos e fobias que você tem, se você não sabe a origem aqui agora, ou se você sabe, já trabalhou e não resolveu, também com dores, doenças, traumas. Ah, já trabalhei e não resolveu. Principalmente se você já olhou sobre vários vieses, assim, que a gente diz como tradicionais e você não conseguiu solucionar. É legal você olhar. Preconceitos. Quando você ama demais uma coisa, que você idolatra aquilo, que aquilo é seu ponto ideal. Por exemplo, eu era uma pessoa ficcionada pelo Egito, desde criancinha. Eu nem sabia o que era Egito, gente. Eu sou uma criança dos anos 80, né? Não tinha. Eu fui ter internet, telefone, eu já era bem mais velhinha. E eu olhava qualquer coisa. Eu me lembro que eu tinha uma vizinha que ela tinha diversas piramidezinhas espalhadas numa mesinha de centro da casa dela. E nada por acaso, ela havia me dado algumas pirâmides. Eu ganhei algumas pirâmides de aniversário na época. Eu ganhei braceletes, que eu gosto muito. Eu tinha um que ela me deu de cobre, que eram de pirâmides. E depois eu fui ver diversas encarnações minhas lá. Então, assim, isso existe e você traz pra cá as vivências do amor e do ódio e da raiva também. Só que mesmo sendo amor, ser apego não é legal. Tanto é que depois que eu vi, assimilei muita coisa, me desdobrei pra lá e pra cá, hoje é super tranquilo. Mas um dos sonhos que eu tinha era conhecer o Egito. Por que será? Né? Então, se conheça. Tem um livro que ele tem ele foi psicografado pelo Divaldo, mas ele foi escrito pela Joana de Ângeles, que é uma consciência erudita. A linguagem dela até um pouquinho rebuscada, mas é sensacional, nada que você não vai entender. É um livro bem fininho, mas ele é um livro denso, porque ele mexe bastante com você. Eu já indiquei em outras redes, mas assim, eu vou indicar de novo. Se chama Autodescobrimento, uma busca interna. E esse livro fala justamente sobre a formação psíquica das pessoas, como isso acontece. Não é só daqui, não é só dessa vida. Então, você que faz tratamentos de saúde para questões de saúde mental, para você que tem filhos neurodivergentes, para você que sente que tem um vazio interno muito grande, saudade de algum lugar que você não sabe onde é, do que é, que não se sente pertencente no seu sistema familiar, saiba que a resposta está principalmente no fato de que você não é só a roupagem que você ocupa atualmente, que é muito importante, muito digna, que é a roupagem que você tem que viver no aqui e agora. Então não importa se você foi um mendigo no passado ou uma princesa. Hoje você é a Maria, o José, o João, mas o que é essa princesa, o que é esse mendigo, o que tem deles em você para você resolver, que pode estar aí atravancando o teu caminho de ser Maria, José, João. E quando eu consegui acessar e fazer esses links, né, com a terapia, a minha vida mudou e os atendimentos, né, com os meus clientes foram hiperpotencializados, porque a gente consegue trabalhar em pouco tempo algo que às vezes a pessoa leva uma vida e não consegue desenvolver. Eu tenho uma série de livros da Joana que é justamente em cima da psicologia junguiana. Eu não li essas obras, tá? Mas eu não tenho temor nenhum em indicá-las, que é bem legal para quem quer compreender. E são livros acessíveis, gente, não são livros com valores absurdos, assim. Então, o que eu preciso saber sobre a reencarnação? Ela existe, você é um ser reencarnado. Quando você desencarnar, porque você vai voltar, ou para cá ou para qualquer outro lugar. Honre a sua matéria, cuide do seu corpo. E uma das formas de você cuidar bastante do seu corpo também é cuidando da sua mente, é cuidando das emoções. E a gente faz isso quando a gente se conhece profundamente. Então, queira olhar para suas sombras. O que são as minhas sombras? Tudo aquilo que eu sei que não tá legal em mim, mas que eu... Então, assim, trata da tua inveja, do teu olho gordo, da tua vontade de vingança,
de fazer maldade para os outros, do teu sentimento de rejeição, do teu vitimismo, de eu sou coitadinho, de nada dá certo para mim. Quando as tuas relações não vão bem, né, em ambiente de trabalho, conhece o teu lugar, conhece a tua alma, que você vai conhecer o seu espírito, você vai saber quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui. Essas perguntas, elas são muito legais de serem feitas e elas te dão um caminho muito legal para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, e elas te ajudam a traçar, né, uma rota rumo à luz e ao amor maior, que é a fonte, que é o Mestre Jesus. E quando a gente tem esse acesso direto e livre, porque ele já está disponível para todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais especial ou menos, não, ele já está aí, a gente muda de uma forma tão profunda que tudo na vida da gente começa a ocupar um bom lugar. Tudo começa a fazer sentido e você começa a ter saúde, a ter paz, a prosperar, a ser bondoso, a ser alegre. A tua vida, o mal do mundo termina, né? Mata o mal em ti e matarás o mal no mundo. E essa é uma verdade que pode ser vivida. Ah, Cíntia, mas isso leva um tempo, isso é um processo? Sim, mas é uma verdade que para mim é incontestável e pode ser vivida. Tem outras histórias aí da minha família para contar, como eu falei, principalmente com meu pai, que são as mais recentes, eu acho legal dividir com vocês, porque talvez muitas pessoas passem por isso e não tem nem com quem conversar, né? Mas hoje ele já tá super bem, aceitou né, a passagem e as outras vivências e tudo mais. Tá aí no astral em um local legal, estudando, se trabalhando e tudo mais. E eu quero dizer pra vocês que assim, 2026 é um ano 1, é um ano de renovação e ele não é um ano 1 comum, tá, gente? É difícil explicar pra vocês a energia que tá acontecendo de renovação e de eclosão de luz. Busquem. E quem se sentiu atraído por esse vídeo, busque saber sobre reencarnação. Busque saber sobre você, sobre os seus sentimentos. Ah, Cíntia, mas eu não tenho acesso a vidas passadas, eu não tenho como pagar um terapeuta, eu não quero isso. Gente, eu já dei o caminho aqui. Comece trabalhando as suas emoções. De onde isso vem? Leia um livro. Esse livro que eu indiquei pra vocês, ele não é nenhum absurdo e ele vai te ajudar a pensar. Tem muito material legal na internet, tem muita coisa gratuita. Procure saber, sem dogmas, sem preconceitos, abra a sua mente. Porque o sistema posto, ele te quer amedrontado, ele te quer caído. E a gente que tem um pouquinho mais de consciência não quer isso não. Quer desenvolver cada vez mais e ter paz, ter luz, ter acesso às coisas. Então você é um ser eterno. Deus te ama profundamente e você tem diversas histórias bonitas para construir ainda. Primeiramente em teu benefício, amar o próximo como a ti mesma. E depois, quem sabe, né? Se amanhã ou depois em benefício da humanidade aí, ou de outros orbes. A gente não sabe. Procura ficar em paz e te abrir mais para os planos espirituais da existência. Para o amor de Jesus, que está sempre disponível jorrando. Abre teu coração para curar aí as tuas mágoas, os teus medos, as revoltas, né? E se permita olhar fora daquilo que o sistema impôs para você. Não é crime. Você pode, você tem acesso à informação e você vai transformar a sua vida. A gente não precisa demorar tanto para dar saltos hoje. Eles podem acontecer de um dia para o outro e mudar completamente a nossa vida para melhor. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Fiquem em paz, fiquem bem. Qualquer coisa vocês me coloquem aí nos comentários. É um primeiro de outros que virão, falando mais específico sobre isso. Eu gosto de dar exemplos, gente, de contar histórias, porque é o que eu vivencio na prática. Eu vou trazer algumas histórias minhas, vou trazer algumas histórias de atendimento, talvez vídeos mais curtos. Mas saibam que vocês são consciências eternas. Deus não cria nada para matar. E Ele também
não exige nada de você que não seja o teu coração, o teu amor. Deus não nos julga. Nós atraímos aquilo que a gente emana. Nós somos responsáveis por tudo de bom que nos acontece e também pelos desafios que acabam aparecendo pelo caminho. Um beijo grande e até o próximo vídeo.